Olá pessoal, aqui é o Oséias Pereira, eu sou da turma 01A de LOP desse semestre de 2020.5 e esse vídeo se trata da resolução do problema proposto pela prova, avaliação, né, da unidade 2 e 3, mais precisamente 2 de LOP, certo? Então, do que se trata o problema e a resolução? Se trata de um game voltado ao público, né? E o conteúdo de ensino fundamental. E eu escolhi o assunto de matemática básica, né? Do Fundamental 1, certo? Então, eu me chamo Oséias Pereira, como já disse, e fui idealizador e desenvolvedor do game. O nome do game se chama Match Aero Duel, certo? Eu tive uma certa conversa, um contato com um professor, porém ele se atarefou e terminou me deixando na mão, mas eu continuei o projeto. Bem provavelmente ele ficou bastante atarefado com as obrigações dele, certo? Então continuei o projeto e vamos lá. As regras do duelo, ou as regras do jogo, né? O jogo se trata de um quiz matemático, portanto resolva os problemas, é a primeira regra. 2. Cada player tem direito a 5 vidas. Cada acerto por turno. A cada acerto por turno, o player ganha um ponto e inflige dano ao oponente caso ele esteja desprotegido. O oponente estará sempre desprotegido no modo multiplayer quando no turno anterior tiver errado a questão. No modo contra o PC, o inimigo estará desprotegido sempre que cair a sorte no rando, né, na função rando, posicionando aqui melhor. No modo contra o PC, foi o que eu falei, e aí no 7, a regra 7, diz o seguinte: o jogador ou vencedor do duelo será o último a sobreviver ou o que tiver mais pontos ao término do quiz. Então, essa é a logística do game, mas se não entenderam bem, e essa é a cena também de instruções, né? Então, vou falar um pouco das cenas do game aqui, certo? Então, essa aqui é a cena da fase 1, né? Mas deixa eu mostrar antes disso a cena de menu. Então, tá aí o menu do game, tem um menu de opções, né? Para andar, né? Para se deslocar entre as cenas. Então tem os botões e aí tem um script que faz todo esse controle de cenas, ok? Que eu vou explicar mais depois, posteriormente. Regras do jogo, já falei, cena de menu, agora cena de play mesmo, né? Um gameplay. Então tem o lado esquerdo, você tem um painel do quiz. Aí tem um enunciado de uma questão, quanto é tanto mais tanto, ou soma, multiplicação, divisão, subtração. E aí tem 5 possibilidades de respostas. E o usuário, o play, vai responder de acordo com o que ele achar, né? E tem um tempo. Então aquele número 30 ali, o tempo vai estar decorrendo, né? Decrescente. E aí ele tem que responder a tempo. Caso ele acerte a questão e o Play 2 erre consecutivamente, ele vai acertar o arqueiro ali, ó, em cima da torre, vai acertar o adversário que é o Play 2 ali e vai infligir um ponto de vida, ou seja, uma vidinha daquela ali de Mario, né? Estilo Mario, uma mistureba aqui, vai ser perdida e se o outro tiver acertado também, ele vai infligir dano ao Play 1. Se tiver errado, eles erram a flecha, a direção da flecha. E aí não acerta em ninguém. Tá ok?
Eu não falei, mas tinha ali no menu outras opções que eu adicionei, porém não estão funcionais ainda. A gente pretende implementar essas funções, que seriam quais? Seria a possibilidade de alternar entre as questões abordadas da matemática, né? Por exemplo, operações básicas e partir para questões é, diversificadas de assuntos, né? Então, base de perguntas diferentes de acordo com a seleção aqui e tem a possibilidade de Ctrl+PC. Mas como se tratava de um duelo e tinha toda a questão do tempo curto, né? A gente colocou só a versão multiplayer mesmo. Tá ok? Isso tudo foi desenvolvido. Faltou a apresentação, que tem um scriptzinho só para apresentação bem bacana, para fazer uma animação, certo? Isso tudo foi desenvolvido na Unity e eu utilizei a linguagem C# para tanto. Então tá aí a plataforma, ok? Mas vamos lá ao que interessa. Eu vou abrir aqui o GitHub e no modo celular mesmo, né? O aplicativo já tá tudo no GitHub já comitado. E eu vou abrir aqui o repositório. Então, entre os repositórios que eu tenho o Match Arrow Duel, certo? E tem aqui a função Browse Code. E aí eu posso pesquisar dentre os diretórios, né, do projeto, a pastinha onde tem os códigos. Então tem várias coisas aqui do projeto, tá todo o projeto aqui na verdade comitado, e tem a parte script. E eu vou mostrar a primeira coisa, eu vou mostrar o controle de cenas, né? Então o código em C# é Scenes Controller, que é o controlador de cenas. Então basicamente é bem simples, é algo como um switch, uma função, né? Uma função que passa por parâmetro, né? Uma string, que é o nome da cena, e tem um switch nela. E aí, de acordo com o caso, ele vai fazer o load da cena em questão. No caso, cena 1, cena 2, cena 3, de acordo com o nome da cena. Inclusive, a função de sair da aplicação tá aqui também, que é o application.kit. Então ele vai né? Ele vai sair da aplicação, ok? Bem simples, algo bem simples mesmo. E partindo daí eu vou para um script simples também, que é o de animação, de introdução na verdade. Então é o introanimation.cs, C#, né? Então a gente tem aí uma variável UI, né? De componente UI, ou seja, é um componente visual mesmo, que é um componente de texto, e o texto vai apresentar várias strings, né? Várias strings. No loop, depois 2020.1 que não passa, depois apresenta, é uma apresentação do game, e tem algumas variáveis aqui públicas que podem ser editadas na própria plataforma da Unity para verificar a velocidade e tudo mais, o tempo. Para essa animação ocorrer, tem a função start, que já starta um tamanho na fonte, e de acordo com o tempo que vai passando, né, ele vai aumentando a fonte e diminuindo, né, presetando o tamanho, font size daquele texto de apresentação, e mudando os textos. Então você tem aí um intervalo que vai ficar em pausa e o texto vai sumir nessa pausa, depois vai aparecer de novo com outro texto, uma animaçãozinha básica, né? E ao final ter o load para a cena 1, que é justamente a de menu. Ok, então nada complicado não. Estou passando o dedo porque é o webcam da câmera mesmo. Vamos lá. Mas por fim, o mais importante
talvez mais complicado de se explicar tudo, mas não é necessário explicar tudo, né? Mas vamos lá. Seria na verdade o código turno script, que é onde contém a logística. Na verdade não é a variável, não é a meta. É isso aí, certo? Turno script. O que é que ele tem? Ele tem toda a lógica do game. Tem toda a lógica do game. Então, descendo aqui, a gente vê primeiro as variáveis dos players, como nome, número de vidas, pontos de cada player respectivo. A gente tem também a variável de status do play 1, que é o que vai aparecer para ele, né? Inclusive um array ali de imagens, que esse componente imagem é um componente UI, né? Você tem os textos também que são componente UI. Então tem o status do Play 2, então tudo que aparece na tela do usuário, da cena, né? Da tela para o usuário, na cena, a gente interpreta aqui e mexe com eles, certo? Então a gente tem todas essas variáveis. E tem também as variáveis pertinentes aos turnos, para fazer a logística toda. As variáveis dos campos de enunciado, né? O texto enunciado lá, da questão, do enunciado no caso. Tem as alternativas, como componente de texto, componente UI também. Variáveis das respostas dos checks, né? Se está checado, né? Se alguém selecionou. Então tem A, B, C, D, que também são outros componentes UIs, que é justamente as alternativas que o usuário vai clicar e selecionar uma delas a cada turno que os players vão clicar. E aí a gente tem um array bidimensional, que foi estudado na turma, ou na matéria. Um array de perguntas que vai ser preenchido aí com um banco de perguntas, né? Certo? Um array de strings. Ok. A gente tem uma função start, que já starta aí pegando esse banco de perguntas. Vou mostrar ali embaixo, que é com uma função, tá tudo separadinho. Se get perguntas, lá embaixo, se a gente for ver, ó, tá aqui. Então o get perguntas faz justamente isso. Get perguntas, o padrão da pergunta que está aí comentado, e as perguntas sendo preenchidas diretamente, né? Forma atribuída, sem ser de banco de dados externo nem nada, não. Só uma atribuição simples, né? Uma versão beta. Tá aí todas as perguntas. Não contei quantas perguntas eu coloquei, mas tem aí as perguntas. Qual é a forma de padrão, né? De se adicionar uma pergunta? Tá lá. A primeira variável seria a pergunta em si, né? O enunciado. Aí cada alternativa A, B, C, D e E, respectivamente. Depois, no local 7, se eu não me engano, é resposta certa, ou seja, é a resposta correta. E por último, o tempo limite, porque para cada pergunta, dependendo da pergunta, vai ter um tempo aí que deve ser respondido nesse tempo, né? A pergunta deve ser respondida nesse tempo, que seria um tempo limite, que teria a contagem regressiva. Então o jogo trabalha nesse sentido de turnos e tempo decorrente, de forma decrescente. Ok, então foi mostrado aí basicamente todas as variáveis do game. E aí a função start, a gente pegou o banco de perguntas ali e de início ele já sorteia uma pergunta. Então tá ali, ele sorteia uma pergunta. E a partir disso, ele preenche essa função sorte e pergunta, preenche todos os campos lá com essa pergunta. E vamos observar um pouco dessa função pergunta, ou melhor, sorte pergunta. Ele atribui a uma variável inteira x um número randômico, né, entre 0 e a quantidade de perguntas que tem no array, e ele consegue retornar cada componente, cada parte do vetor, né, cada variável que contém no vetor, das características da pergunta, ou seja, o enunciado, as questões, o tempo.
a resposta correta e vai atribuindo para o Play 1 ou para o Play 2, ou seja, essa função aqui é reutilizada em vários momentos. Então, tanto para o Play 1 quanto para o Play 2, várias vezes é solicitada essa função, ok? Por isso que a gente colocou assim separadamente, e o uso de funções é essencial, certo? Mas, voltando aqui, tem a função start, a gente comentou um pouco sobre ela, já mencionou aí a função sorte pergunta, que vai fazer o sorteio da pergunta de forma randômica, mas a gente entende que a função primordial, de fato, é essa aqui, é a update, que ela funciona de forma em loop, né? Em loop. Então ela fica sempre executando os códigos que está dentro dela. Essa é o jeito, a forma de se programar na Unity, utilizando essa função, né? Update. E aí ela fica checando todas as coisas que a gente colocar no if e fazendo toda a lógica que a gente colocar propor aqui dentro. E pode ver que ela não está muito complicada não, ela está bem simples, tá? Algo bem sintetizado, justo porque a gente colocou mais chamamento. Coloquei mais chamamentos de funções externas, já para simplificar a lógica e o manuseio, né? O manuseio, criando uma base, uma estrutura interessante para o game, certo? Para não ficar complicado demais na manutenção, certo? Então, vamos pular ele aqui, vamos citar um pouco só sobre as funções. Então, a gente já falou sobre a sorte pergunta, o banco de perguntas aqui. Aí tem uma função que é get pergunta, que é para pegar a pergunta individualmente. Também tem como, se bem que eu não utilizei. Certo? Aí tem aqui o check acertos, que é para saber ao final de cada turno que play acertou o que, né? Se quem acertou, quem errou, e de acordo com isso diminuir a vida do play que errou e estava desprotegido, né? Chamando outros métodos, outras funções. No caso, diminuir a vida do player é uma função e adicionar ponto do player ao player. E aí, veja que também essas funções são reutilizadas. Então, você tem que passar o parâmetro, por parâmetro, no caso, qual play você está falando, se é o play 1 ou se é o play 2. Então, se o play 1 acertou e o play 2 acertou, aí diminui a vida dos dois e adiciona o ponto para os dois, né? Se o Play 1 acertou e o Play 2 errou, e assim vai a logística todinha. Se o Play 2 acertou e o P1 errou, ou se os dois erraram, que não acontece nada, certo? Então temos aí diminuir vida do Play, que é a função que é mencionada logo aqui em cima, como a gente falou, passando por parâmetro aí. A questão da vida, que esse array vidas P1 é justamente as imagenzinhas, né? É um array de imagens que são aqueles coraçõezinhos da vida do Play 1, como tem também isso para a vida do Play 2, né? Então, a cada diminuição de vida, aquela imagem, uma das imagens some, né? Então, se passa num for aí para saber qual a última vida, ou melhor, a primeira vida que está ativa ainda, que está visível. E aí, a partir daí, ela é apagada, certo? Adicionar ponto é mais simples. Se o usuário for o 1, então pontos do P1 mais. E adiciona a mudança de pontos, né, no texto do componente texto, né? Ok. Se não for o 1, então é o 2. Então adiciona o ponto para o usuário 2, para o Play 2. Tem o set enable alternativas, que é justamente para setar todas as alternativas visíveis ou invisíveis, que é interessante, né? Quando tiver na pausa não é para ver as alternativas. O select alternativa, que é quando o usuário ele clica em uma das alternativas, é para todas as outras ficarem desativadas. Isso fazendo com que ele não clique em mais de uma alternativa, certo? Tem o set on alternativas,
que é justamente para tornar a deixar todas as alternativas ativadas ou ativas de novo, né? Tem a check alternativas, que é para saber, de acordo com o play, né? Se foi o play 1 ou se foi o play 2, saber qual alternativa eles clicaram, né? Qual alternativa eles selecionaram. Se foi a B, a C, a D, a E, certo? E tem o método checar vencedor, a função checar vencedor, que sempre ao final de um turno ela vai ser acionada para descobrir se há um vencedor. Então, como a gente mencionou, tem duas formas de se ter um vencedor, acabar um jogo. Como se as perguntas já tiverem demais sido utilizadas, no caso eu coloquei aqui turno menos 1, for maior do que as perguntas, o tamanho das perguntas dividido por 2, ou seja, se as perguntas já foram quase todas passadas. Aí tem a questão do conferir os pontos, ou seja, se já passaram demais as perguntas, então vamos conferir os pontos. Quem é que tem o ponto maior? Se é o Play 1 ou se é o Play 2. Caso seja o Play 1, Play 1 venceu. Caso seja o Play 2, Play 2 venceu. E aí tem o caso do empate, que é quando os pontos do Play 1 e do Play 2 são iguais, né? Então é o else aí. Se não é maior, não é menor, então são iguais, certo? Mas se não, ou seja, se as perguntas não já foram repetidas demais, o que é que deve acontecer? Vamos testar as vidas. Então, se a vida do Play 2 é igual a 0, quer dizer que o Play 1 ganhou. Então, o Play 1 venceu. Se a vida do Play 1 for igual a 0, então o Play 2 venceu. Ok. Tem a função aqui da contagem regressiva, que vai estar acontecendo a todo momento. E ela retorna um booleano, né? Uma variável booleana. Então, ela traz um retorno para a gente se acabou ali a contagem. Então vai estar acontecendo várias vezes, várias vezes, várias vezes. Quando acabar a contagem, ela vai retornar para nós true, ok? Enquanto não, ela vai retornar false. Pode ver que ela começa com o boolean is finished, né? Como false. E caso acabe o turno, seja menor ou igual, turno time seja menor ou igual a 0, aí o que é que acontece? Is finish é true. Tem a função próximo turno e próximo meio turno, que é uma das duas funções mais importantes. Eu vou mencionar elas, mas quando a gente for ver o método update rapidamente, para o vídeo não ficar tão grande. Tem a função terminar turno, que é quando o player força o término da questão porque ele já respondeu. Então está contando regressivamente, ele clica lá o botão terminar turno porque já tinha respondido. Aí automaticamente a contagem regressiva tem que ser interrompida. Então a gente diz que terminar turno é true, certo? Tem o botão ou a função começar, que é do botão começar. Então quando ele clicar começar, aí tem a logística aqui. Se o duelo já foi começado, então é para começar o próximo turno. E se não, é para começar o jogo como um todo, né? A partida como um todo. Então, essa função aqui trabalha bastante com essas outras duas aqui, próximo turno e próximo meio turno. Então, o que seria meio turno? Seria quando o usuário, o Play 1, respondeu a pergunta, mas falta ainda o segundo player. Então, o turno do Play 1 acabou, mas falta o turno do Play 2. E o turno da jogada como um todo precisa de 2 meio turno. Tá ok? Então essa é a lógica aqui. Certo? Então vamos prestar atenção um pouco, só para finalizar, na lógica no método, na função update. Então, se is running, ou seja, se tiver dado ok ali no começar o jogo, o que é que vai acontecer? Contagem regressiva.
se a gente for ver o método que faz o isRun lá embaixo, ele já sorteia uma pergunta, então no sorte pergunta já vai atribuir os componentes e as respostas vão estar lá, ou melhor, as alternativas, né, vão estar lá. E caso a contagem regressiva tenha acabado e dê true, ou o usuário tiver clicado no botãozinho lá, né, para terminar o turno, ou seja, o turno for forçado, o que é que vai acontecer? Se acabou a contagem, ou se o camarada acabou com o seu turno, término do turno forçado vai receber false, que é justamente para a gente poder reutilizar essa variável, e meio turno é incrementado aí, ó, mais, ou seja, conta os meios turnos. E caso o meio turno for menor que 2, ou seja, só o primeiro player que respondeu, então próximo meio turno. E aí na função próximo meio turno a gente viu lá de que ela faz o quê? Próximo meio turno ela vai fazer o seguinte, vai dizer que a vez do play é a vez do play 2. E aí vai dar uma pausa e quando ele clicar de novo aquele botão para começar, vai ser sorteado a nova pergunta, atribuído a cada componente visual lá do i de interface, e a lógica continua lá naquele loop no método update, ok? Então a gente volta para lá. E aí meio turno vai deixar de ser 1. Então se ele não é menor de que 2 é porque ele é 2. Ou melhor, se ele é 2, né, porque deu mais, então ele não é menor do que 2. E já não cai nesse if aqui do se meio turno for menor do que 2, caindo no else. Então o else faz o quê? Turno mais. E aí vai se contar os turnos. Vão se contados os turnos. E checa os acertos, porque ao final de cada turno você vai ter um cheque dos acertos depois de cada pausa e tudo mais. Então, próximo turno, e ao final de tudo, né, de toda a lógica, sempre vai estar checando se houve um vencedor. Então, checar vencedor. Então, sempre fica nesse loop aí até encontrar um vencedor. Essa é a lógica do jogo. E ficamos por aqui. Tá tudo no GitHub. E é isso, professores. Até mais. Eu pensei que terminava assim, mas não. Tem que clicar aqui.